lhe pensou os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando? Vamos lá, vamos explicar essa parábola, profeticamente. Jerusalém está em cima, Jericó está embaixo. Quem estuda a palavra de Deus sabe muito bem que Jerusalém e Jericó são diferentes espiritualmente. Jerusalém é a casa de Deus, é o lugar que Deus escolheu. E Jericó sempre foi debaixo de maldição. Jericó foi amaldiçoado por Josué, amém? Jericó tinha, e quando Josué amaldiçoou, falou: quem construir Jericó, quando fizer as portas, a primeira vai morrer o filho tal, primeiro, quando terminar a última porta, vai morrer o filho mais moço. E aí você descobre que Iel, Beelita, foi lá e reconstruiu depois, e o filho mais moço morreu, depois o filho mais velho morreu, cumprindo uma palavra de maldição, porque Jericó sempre esteve debaixo de maldição. Então Jericó representa o mundo. E Jerusalém representa o reino de Deus. Você sabia que o judeu é super esperto, amém? O judeu é muito esperto, amém? Quantos sabiam disso? O judeu é tão esperto que quando o primeiro acordo de paz que foi feito entre os inimigos de Israel e Israel, que foi feito em cima de Bill Clinton, lá nos Estados Unidos, Yasser Arafat pega a mão, né, dos primeiros-ministros de Israel, e os dois fazem um acordo de paz, e Israel dá para eles, por causa da paz, Jericó. Alô? Você está entendendo? Então veja, este homem saiu do reino, da igreja, e desceu para o mundo. E quando ele deixa o reino e desce para o mundo, os assaltantes pegam ele, batem nele, tiram tudo dele. Olha para o teu irmãozinho e fala assim: é a tua vida quando você desvia, irmão. E aí o que acontece? Esse homem está lá todo desmaiado, desce um sacerdote. O que a Bíblia está dizendo? Que o sacerdote está saindo da céu para onde? Para o mundo. Então, se alguém está saindo, ele é um ministro, ele é um pastor, mas nesse momento ele está preocupado em sair do que é de Deus e ir para o mundo, ele vai olhar as pessoas e não vai nem ligar. Logo em seguida, um adorador. E quando ele está lá em Jerusalém, aleluia. Mas a hora que ele sai de Jerusalém, vai para o mundo, passa pelas pessoas e não dá nem aí. Mas aí sobe um samaritano, Jesus. Um samaritano que está saindo da terra, porque ele nasceu nessa terra, mas o lugar dele não é na terra, é no céu. Então ele está subindo, e ao subir ele encontra o camarada caído, e ele pega o camarada e aplica vinho e óleo. Espírito Santo. E aí põe ele na sua cavalgadura, na sua próprio animal, e leva para a hospedaria. Porque ele vai embora, então ele tem que deixar para alguém cuidar, a igreja. E chega para a igreja e diz assim: cuida dele. Eu vou pagar 2 denários. Denário era o salário de um dia, então ele já deu os 2 dias, 2000 anos. E diz para a igreja: 2000 anos está pago, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, se precisar, eu pago mais coisa ainda. Alô? Quantos estão aqui? Estão me acompanhando? Eu vou te dar mais uma prova bíblica. No livro de Oséias, capítulo 6. Porque Israel tem tudo ligado com a igreja, meu irmão. É claro para você que a igreja é Israel espiritual, sim ou não? E o profeta Oséias também é um profeta da restauração. Ele veio para trazer uma palavra de restauração para Israel. E no capítulo 6, o verso número 1, está escrito, é o profeta dizendo:
vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Presta bem atenção. Depois de 2 dias, nos revigorará. E ao terceiro dia, nos lê arrebatamento. Alô? Ele está dizendo 2 dias. 2 dias, nós somos despedaçados, nós somos destruídos, mas Ele veio e nos restaurou. Mas no terceiro dia, Ele nos levantará e ficaremos com Ele para sempre. Põe a mão no teu irmão e fala assim, meu irmão, minha irmã, põe a barba de molho. Jesus está às portas. Se esses 2 dias estão se findando, o que será que virá? O que será que virá se esses 2 dias estão findando? Eu tenho uma palavra para você. O que virá é a próxima imagem aí. Leia bem alto. Mas antes de falar do arrebatamento, eu preciso mostrar algo de um dos livros da Bíblia, que é a chave de revelação do livro de Apocalipse. Por que o livro do Apocalipse é um dos livros mais fáceis da Bíblia? Para mim é. Desde que eu aprendi o livro de Daniel. É impossível entender Apocalipse se você não entender Daniel. Daniel é a chave de interpretação do livro de Apocalipse. Então, vamos para o livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, a partir do verso 24, está escrito assim. E veja que, eu não sei na sua Bíblia, mas na Bíblia que eu tenho aqui em mãos, antes do verso 20, está escrito assim, a profecia das 70 semanas. Acho que em algumas Bíblias tem isso. Na minha, pelo menos, tem. Então, esse texto que nós vamos ler agora é uma palavra que o anjo trouxe para Daniel. O anjo veio falar com Daniel e falar para ele sobre uma profecia. E no verso 24, ele começa a dizer essa profecia. Primeiro, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Fala assim comigo, o povo era Israel. Santa cidade, Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Fala para o teu irmãozinho, Jesus. Sabe e entende. Veja que ele vai dar detalhes agora, são detalhes tremendos. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Fala, teu irmãozinho, 7 mais 62, dá 69. As praças e as circunvalações serão edificadas, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, letra minúscula, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, fala para o irmãozinho, o príncipe, com letra minúscula, fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele.
Nós temos que entender essas 70 semanas de Daniel. Elas são a base da revelação do livro de Apocalipse e dos sinais da volta de Cristo. Vou ter que detalhar um pouquinho mais. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, essa profecia prova a veracidade da Bíblia. Fala para o teu irmãozinho, se algumas profecias puder ser provado que já se cumpriram, as que não se cumpriram, teremos certeza que vão se cumprir. Então, quando nós vamos estudar essas 70 semanas, nós vamos ver que muitas das profecias já foram cumpridas, então as que não foram vão ser cumpridas. Segundo ponto, o livro de Daniel é a chave cronológica de datas, cronologia, datas, do Novo Testamento. Então o livro de Daniel vai mostrar para nós toda a cronologia, todas as datas que estão se batendo até chegar à nossa época do livro de Apocalipse e do Novo Testamento. E terceiro, é a própria chave de interpretação do livro de Apocalipse. Então, não tem como estudar Apocalipse, a volta de Cristo, os sinais, se nós não entendemos as 70 semanas de Daniel. E é isso que eu quero entrar agora, em nome de Jesus. Primeira coisa que nós vamos entender, a palavra semanas no hebraico. A palavra semanas no hebraico significa Shabua, que é a palavra 7, número mesmo, número 7. Então, quando a palavra semanas está sendo ligada aí no hebraico, eles estão falando 7. E a tradução veio como semanas. Deixa eu mostrar bem detalhado isso. E o 7 do judeu nunca era 7 de dias, mas 7 de ano. Eu vou repetir, o 7 do judeu não era 7 de dias, mas 7 de ano. Vamos dar um texto. Vamos lá em Levítico. Levítico capítulo 25. Sabe por que eu gosto desse assunto? Deixa eu explicar por quê. Quando eu era crente normal, até os meus 40 anos de idade eu fui crente normal. E uma coisa que eu gostava era estudar escatologia. Eu era fanático por esse assunto. Até os 40 anos de idade eu tinha lido todos os livros que você possa imaginar que existia sobre o assunto. Eu fui tão fanático nesse assunto, porque na época que eu era crente normal, eu era empresário, e eu conseguia tirar 30 dias de férias. Enquanto você é crente normal, você consegue tirar férias. E aí eu conseguia sempre ir para a praia, né? E eu ficava 30 dias em Ubatuba. Sempre assim. E aí, nesse ano que eu estava estudando o assunto, eu nunca vou esquecer, irmão, você pode imaginar, mês de janeiro, você ficar 30 dias em Ubatuba e não ir na praia? A minha esposa e minhas filhas iam, eu ficava dentro de casa com tudo que é livro. Eu tinha ido no Estadão, na biblioteca da Folha, pesquisei, foram 30 dias estudando esse assunto. E na época de crente normal, eu dava muito seminário de escatologia. O único problema é que eu não tinha visão do Espírito Santo também. Só isso, fica tranquilo. Depois eu fui batizado com o Espírito Santo, minha vida mudou, entramos em guerra espiritual, aprender libertação, e o meu ministério nos últimos 25 anos foi só guerra espiritual, libertação, e esse assunto ficou esquecido. Do ano passado para cá, Deus começou a me incomodar. É tempo de voltar a falar do assunto, porque agora você tem uma outra visão. Então, estou muito alegre de poder dar esse seminário. Então, Levítico capítulo 25, verso 8, está escrito assim.